Bem, pessoal, vamos aqui dar início à quinta parte do estudo de resistências materiais e nessa parte, né, nessas próximas aulas vamos falar sobre cisalhamento transversal. Eu só quero abordar aqui com vocês rapidamente os principais conceitos a respeito de cisalhamento transversal. Eu não vou aqui deduzir equações, porque essas equações elas estão lá descritas, né, bem detalhadas no material em PDF de vocês, tá bom? Aqui eu só quero ressaltar os pontos mais importantes da teoria envolvendo o cisalhamento transversal. Vamos lá. A tensão de cisalhamento transversal, o que é essa tensão? Vejam, quando eu aplico uma força cortante em uma viga, né, então essa viga ela vai sofrer tanto o esforço cortante V quanto a flexão M, né? Então ela vai estar submetida, nós falamos lá o capítulo passado sobre a tensão devido ao momento fletor, agora nós vamos falar sobre a tensão de cisalhamento devido à força cortante, tá bom? Só lembrando o seguinte, que essa tensão de cisalhamento, a gente falou lá sobre cisalhamento direto, lá no nossa primeira matéria, nos nossos primeiros tópicos relacionados a resistências materiais, né? Então, quando eu aplico aqui uma força cortante, eu tenho uma tensão de cisalhamento que é paralela ao plano de ação da força, né? E aí a gente falou o seguinte, olha, se a tensão de cisalhamento ela estiver para cá, tá? Vai existir uma componente transversal, olha o nome aí, cisalhamento transversal, na direção oposta, de modo que o somatório dos momentos em qualquer parte aqui, somatório dos momentos, deixa eu melhorar aqui, em qualquer eixo dessa viga, por exemplo. Por que essas tensões elas têm componentes ali complementares, né? Só recordando, porque se eu fizer um momento somatório dos momentos em relação a esse eixo aqui, ele vai ter que estar em equilíbrio. Então, quando eu aplico uma carga, surge uma tensão paralela a essa carga, tá? E também vai existir uma componente transversal, tá bom? Uma componente transversal para manter o equilíbrio. É justamente a respeito dessa componente transversal que nós vamos falar, tá? Agora, qual é a ação dela? Vejam, para que a gente possa tentar visualizar como a ação dessa componente transversal se manifesta, imagine esse experimento aqui com 3 tábuas sobrepostas, né? Então, a gente aplica aqui uma carga P, essas tábuas vão sofrer uma flexão, elas estavam inicialmente perfeitamente alinhadas, vejam que elas formaram como se fosse uma escada aqui desse lado, né? Como se fosse um degrau, né? Um conjunto de degraus ali. Por quê? Porque quando eu apliquei a carga, surgiram aqui tensões de cisalhamento entre essas tábuas que fazem com que elas se desloquem, tá bom? Por que isso? Vejam só. Por que isso ocorre? Imagine aqui, né, vamos imaginar aqui que eu tenho vamos imaginar uma tábua dessas, tá? Aqui assim. Vamos imaginar uma tábua dessa aqui. Vejam só. Da onde que vem essa força que faz com que ela se desloque? Por que existe, né? Vamos imaginar aqui que eu tenha, nesse caso, deixa eu pegar um pincel preto aqui, pessoal, que eu tenha uma força aqui, né? Então, eu apliquei uma carga nessa direção, tá? Uma carga P nessa direção. Por que vai surgir uma tensão nessa direção transversal à aplicação da carga, né? Essa força F, ela é proveniente, ela é resultado, na verdade, o que é a força, né? Só lembrando lá do conceito de física, pressão ou melhor, tensão, né? Só lembrando de resistências materiais lá no começo, a tensão de cisalhamento ou qualquer outra tensão, a tensão normal também, né?
tensão de cisalhamento é força sobre área. Logo, a força resultante dessa tensão é o quê? É a tensão de cisalhamento vezes a área. O que eu estou querendo dizer? Que essa força que faz com que a tábua se desloque uma sobre a outra, ela é a tensão de cisalhamento vezes a área, tá bom? Então, existe uma tensão de cisalhamento que vai ser, vou colocar aqui, ó, né, nessa direção também, né? Então, essas tensões, essas componentes de tensão vezes essa área vão resultar nessa força F aqui, que vai fazer com que as tábuas se desloquem. Agora, qual que é o valor dessa tensão? Ou seja, como que é a fórmula dessa tensão? Tá? É isso que a gente vai comentar agora. Eu vou comentar só como que é a fórmula, quais são as variáveis dessa fórmula. A dedução, ela tá lá no material PDF. Tá? Aí se a gente pensar assim, olha, e se eu colar essas tábuas? É aqui que está o grande problema, né? A questão de aplicação dessa tensão. Porque eu não estou interessado em saber o quanto que essa tábua se desloca. O que eu estou interessado em saber é o seguinte, a partir do momento que eu aplicar essa carga, vai surgir aqui, vamos imaginar que essas tábuas foram coladas, uma tensão de cisalhamento transversal ao eixo de aplicação da carga, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, e essa tensão vai dar resultado a uma força. Pessoal, essa força, ela vai agir no sentido de romper essa cola, ou se for um parafuso, um prego, de cortar esse prego, porque lembra lá do conceito de tensão de cisalhamento? Ela tende a cortar o elemento. Né? Então, quando a gente fala lá, por exemplo, em estrutura metálica, em estrutura de madeira, união por parafuso, por prego, por solda, isso, o dimensionamento desses elementos de união, eles são feitos através dessa tensão de cisalhamento, tá bom? Que ocorre nesse eixo transversal ao da aplicação da carga. Essa tensão de cisalhamento, ela tem a seguinte equação, tá? V. Então, a tensão de cisalhamento transversal, ela é a força cortante, porque ela é um efeito, né, da força cortante, ela resulta dessa força cortante. Essa força cortante é aquela que a gente calcula através do gráfico ou através do método da seção. Ela atua em todo o perfil aqui, tá bom? Nessa direção, tá? A gente tem também o que é o momento de primeira ordem. Tá? Vocês viram isso lá no estudo de mecânica 1. Tá? É o momento de primeira ordem ou o momento de área. Vejam, vamos imaginar essa situação aqui. Eu tenho um perfil de madeira, né? Eu tenho aqui, vamos imaginar, duas tábuas, uma na vertical e uma na horizontal aqui em cima. Essas tábuas, elas foram unidas por uma fileira aqui, ó, de pregos, né? Vamos imaginar que tem aqui, ó, N pregos aqui espaçados, tá bom? Espaçados unindo essas duas tábuas. Tá, vejam, esse valor de Q, como eu falei para vocês, ele é o momento de área. O que é esse momento de área? A união, ela ocorre aqui, tá bom? E essa é a linha neutra, tá bom? Essa daqui é a linha neutra do perfil. Essa é a linha neutra do perfil. Como que eu vou calcular esse valor de Q? Vejam, na verdade, esse valor de Q, se o meu ponto onde se encontra a união, né, que é esse ponto de junção, ele está acima da linha neutra, eu vou pegar toda a área acima da linha neutra, eu vou ter que considerar toda a área, toda a área acima do ponto. Então, ó, se a minha união, né, o local de união está acima da linha neutra, eu vou considerar toda a área acima desse ponto. Tá bom? E eu vou chamar essa área de A'. Vou chamar essa área de A'. E ainda eu vou precisar de pegar a distância do centro dessa área até a linha neutra. E vou chamar essa distância de Y'. De modo que o valor de Q vai ser somatório de Y' A'. Ou seja, eu vou pegar esse valor de Y',
tá? E vou multiplicar por essa área acima da união. É assim que eu calculo o valor de Q, o momento de primeira ordem. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a hora que eu aplicar a força V, a força cortante, essa tábua ela tende a escorregar, essa tábua superior ela tende a escorregar sobre a de baixo. O momento de primeira ordem Q, ele mede justamente a resistência, tá, ao escorregamento. Se a gente for imaginar aqui que essa tábua ela tende a vir para frente, por que é momento de primeira ordem? Veja, essa tábua ela tende a se deslocar para frente, a sair, né, daí de cima. Então, esse movimento da área vezes a distância, isso não é justamente a relação de momento, ó. O que é momento? Força vezes distância. Aqui eu estou multiplicando área vezes distância. Então, por isso que é momento de área, tá bom? Ou seja, eu considero que a área superior ao ponto, ela tende a se deslocar para fora e gerar um momento em relação à minha linha neutra. É o momento de área, tá? Obviamente, a gente vai falar depois nos exercícios que se esse ponto tivesse abaixo da linha neutra, por exemplo, aqui, eu consideraria a área abaixo do ponto e não acima, tá? Consideraria aqui e aqui, se eu quisesse, por exemplo, calcular o momento de inércia em cima do momento de primeira ordem nesse ponto aqui, por exemplo. Mas a gente eu vou dar exemplos em relação a isso, tá? Só para vocês entenderem a essência aí da equação. O I é o momento de inércia, o momento de segunda ordem, né? Qual é a diferença entre o momento de primeira ordem Q, que mede a resistência ao escorregamento, vamos assim dizer, né, ao deslocamento da área, e o I mede a resistência à flexão, né? Porque isso daqui está flexionando. Porque o I eu vou multiplicar pelo quadrado da distância, tá? Lembra da fórmula? A área vezes a distância ao quadrado, e o Q eu vou multiplicar pela distância, pela primeira potência. Por isso que é momento de primeira ordem Q e momento de segunda ordem I. E o que é o valor de T, pessoal? O valor de T, deixa eu apagar aqui. O T, ele é a espessura da junção. Tá? O que é a espessura da junção aqui? Vejam. Essas duas tábuas, elas estão sendo unidas pelo prego, porém a espessura de contato dessa junção é justamente isso daqui, ó. Esse é o valor de T. Tá? Vamos melhorar. É a menor espessura entre essas... a menor espessura de contato entre essas duas partes que estão sendo unidas. Tá bom? Então, essa é a equação que me define a tensão de estalhamento, VQ sobre IT. Essa é uma equação geral, ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer perfil, qualquer geometria de perfil. Só que ela pode também ser adaptada a perfis específicos, como, por exemplo, perfis retangulares e perfis em I, né? São as vigas de abas largas. Vejam só, a gente pode, eu também não vou deduzir essa equação, ela está bem especificada lá no material em PDF. Né? Eu vou só reescrever aqui a equação principal, a equação geral, VQ sobre IT, que a gente acabou de falar dessas variáveis. E por que ela pode, por exemplo, para um perfil retangular, ela pode ser escrita dessa forma? Simplesmente porque eu posso pegar essas variáveis aqui, ó, que são variáveis dimensionais, que são Q, ó, eu posso pegar essas variáveis aqui, essas três variáveis, ó, Q, I e T, e escrevê-la na forma das variáveis de um perfil retangular, base e altura, né? Base e altura H, ó. Base e altura. Só que apareceu aqui também, ó, um valor de C, né? A gente falou aqui que o que é o valor de C? É a distância da linha neutra até a superfície. Então, coloquei também valor de C, tá? Em função de C e em função de Y. O que é o Y? É a distância da linha neutra
em relação a qualquer ponto, ó. Então, esse y pode ser em relação a esse ponto, a esse ponto. Só que quando chega aqui na superfície, esse y passa a se chamar c, né? Que é o máximo valor de y, chama-se c, na superfície, tanto superior como inferior. Então, simplesmente pegamos essas variáveis e escrevemos em função de c e i. Querem ver, por exemplo, a inércia, né? Vamos pegar aqui a inércia que é mais simples. A inércia aqui, ela pode ser escrita, o que é a inércia? 1 sobre 12, base, que é o próprio b, a gente chama de b mesmo, vezes a altura. A altura, se eu falei que c é h sobre 2, a altura é 2c, ao cubo, né? Então, a inércia vai ser 8bc ao cubo sobre 12, tá bom? E depois eu vou pegando todas essas variáveis Q, I e T, vou escrever em função de C, né, e Y, e vou substituir aqui e a gente vai chegar nessa equação, tá? Lá no PDF está tudo bem explicado isso, tá bom? O que eu quero mostrar com isso? Vejam que a tensão de cisalhamento, né? Aí eu vou ter que V e A são constantes, né? O V é a carga aplicada aqui, né? A força cortante aplicada. A área é constante, vai ficar em função de Y e C. E aí eu falei que Y ele pode variar de 0, Y igual a 0 sobre a linha neutra, até Y igual a C aqui na superfície. Vejam, se a gente fizer Y, vamos imaginar o perfil aqui, ó, retangular. Vamos olhar para um perfil retangular aqui, de lado assim, né? Esse é um perfil retangular, tá? E essa daqui é a minha linha neutra. Isso daqui é a minha linha neutra, tá bom? Vamos imaginar aqui essa equação, olha, se y for igual a c, c sobre c vai dar 1. Ao quadrado, 1 mesmo. 1 menos 1, 0. Então, se isso daqui dá 0, toda a equação vai para 0. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando o y for igual a c, quando o y é igual a c, eu estou aqui na superfície. A tensão é 0. A tensão de cisalhamento aqui é 0. Tá bom? E quando... aqui vai ser a mesma coisa, porque aqui embaixo também eu vou ter que y igual a c, tá bom? Então, a tensão de cisalhamento aqui também vai ser 0, ou seja, a tensão de cisalhamento transversal ela é 0 nas superfícies, tá? Nas superfícies ela é igual a 0. E vamos fazer agora, vamos imaginar que eu estou calculando aqui a tensão de cisalhamento em cima da linha neutra, ou seja, eu estou fazendo y igual a 0. Se y é igual a 0, isso dá 0, né? Isso daqui vai dar 0. 1 menos 0 é igual a 1. Então, a tensão de cisalhamento vai ser o quê? 1,5 V sobre A, que é o maior valor possível, tá? O maior valor possível, porque isso daqui só pode dar 1 ou valores menores que 1. Então, essa equação vai ser máxima quando essa parte aqui for 1, porque ela vai variar entre 1 e 0, tá bom? Então, eu digo o quê? Que quando y for igual a 0, ou seja, sobre a linha neutra, a minha tensão de cisalhamento ela vai ser máxima. Ela vai ser máxima. E aí, isso aumenta, como é uma função do segundo grau, olha um quadrado aqui, ó, aumenta parabolicamente. Tá? Isso aqui é uma parábola que vai ligar esses pontos. Tá bom? Então, vejam como que é o perfil da tensão de cisalhamento por uma viga retangular. A tensão de cisalhamento ela é 0 na superfície e máxima sobre a linha neutra. Pessoal, isso é o contrário do que ocorre. O que é importante aqui com a tensão normal? Só para relembrar rapidamente aqui, vejam, se a gente pegar um perfil da tensão normal, eu vou ter aqui ó, a linha neutra, tá? A linha neutra. Vamos supor que eu tenho um momento aqui para cima, nessa direção. Isso quer dizer o quê? Que a parte de cima vai estar sobre compressão,
e a parte de baixo vai estar sobre tração. A tensão normal aqui é máxima nas extremidades, ó. Em cima da linha neutra a tensão é 0. Olha a diferença do perfil de tensão normal para tensão de cisalhamento, tá? A tensão normal devido à flexão é 0 sobre a linha neutra e a tensão de cisalhamento devido à força cortante é máxima sobre a linha neutra. A tensão de cisalhamento devido à força cortante é 0 nas extremidades e a tensão normal devido ao momento fletor ela é máxima nas extremidades. É o oposto e prestem muita atenção nisso. Isso vai ser muito importante na hora que a gente chegar lá em carregamento combinado, tá bom? E aí foi o que eu falei, né, para um perfil retangular, tá? A tensão máxima é 1,5 V sobre A, tá? Então eu já tenho duas equações, a equação geral, que é VQ sobre IT, que pode ser utilizada para qualquer perfil. Essa equação aqui, que ela é utilizada para calcular a máxima tensão de cisalhamento numa viga retangular, essa também pode, eu posso calcular, é só eu calcular o Q sobre a linha neutra, só que essa já é uma forma específica, muito mais rápida para mim trabalhar quando o perfil é retangular. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, que essa equação ela mostra que o valor da tensão de cisalhamento calculada por essa equação é 50% maior do que aquela que a gente viu lá no início de resmate, ó. Tensão de cisalhamento é V sobre A. E eu vou explicar para vocês o porquê, vejam. Porque lá a gente falou o seguinte, você imagina que eu tenho aqui um apoio, né? Eu tenho um apoio e tenho aqui um perfil sobre esse apoio. Sobre esse apoio. E aí eu aplico uma carga. O que vai acontecer com esse perfil? Ele tende a cortar, não é isso? Ele tende a cortar, ele tende a cisalhar e eu vou ter um pedaço dele aqui embaixo. Nesse caso, a tensão de cisalhamento que ocorre aqui, ó, nos dois lados, ela é V sobre A, como a gente falou. Essa tensão de cisalhamento ela vale V sobre A. Por que ela só vale V sobre A? Porque aqui eu estou calculando o cisalhamento direto, pessoal. Essa distância ela é tão pequena que a viga, né, a peça que está sendo cortada, ela não vai flexionar, ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela não vai sofrer uma deflexão, tá bom? Então, se ela não sofrer flexão, eu tenho um cisalhamento direto, tá? Ou seja, se eu for olhar a tensão de cisalhamento, eu só tenho tensão de cisalhamento nessa direção. Não vai existir aqui aquela tensão de cisalhamento transversal, porque essa tensão ela só ocorre quando há flexão também. Agora, se eu pegar um apoio aqui mais distante, colocar aqui uma viga e aplicar uma carga, essa viga ela vai sofrer uma flexão. Então, a tensão de cisalhamento nesse caso, considerando que ambos os casos elas são retangulares, vai ser 1,5 V sobre A. Ou seja, ela é 1,5 vezes o cisalhamento direto. Vejam, ou seja, ela é 50% maior do que o cisalhamento direto, tá bom? Então, o cisalhamento transversal que existe quando a viga sofre flexão conjunta, ela é 50% maior do que a tensão de cisalhamento direto, tá? Guardem bem isso. E esse aqui foi o perfil que a gente deduziu lá, tá? Que ele é parabólico, ele é 0 nas extremidades e máximo sobre a linha neutra. Tá bom? Então eu tenho aqui o perfil de cisalhamento de novo em 3D, né? Tá? 0 nas extremidades e máximo sobre a linha neutra. Tá bom? Ó. Guardem bem esse perfil. E se eu aplico a carga nessa direção, vai existir tensões, ó, paralelas a essa carga, tá vendo? Ó? Mas vai surgir o quê? Tensões opostas, em sentidos opostos, para manter o equilíbrio estático, e na direção transversal, tá? É essa que eu estou calculando agora, é essa que é meu interesse. Cisalhamento transversal, que vai agir diretamente nos elementos de união.
e elementos de linha, por exemplo, parafuso, rebites, colas, solda, tá bom? E para finalizar, uma equação específica para esse tipo de perfil, que é o perfil em I, ou perfil de aba larga, de abas largas, tá? Esse perfil ele é formado por duas abas, tá bom? Que são as partes superior e inferior, e uma alma, tá? Que é essa parte central aqui, ó, na vertical. Essa daqui é a alma, que a gente chama de alma da viga. Pessoal, a gente pode calcular a tensão aqui, né, sobre a linha neutra, que ela vai ser máxima, usando, de novo, a equação geral, VQ sobre IT. Tá? Se eu calcular essa tensão aqui, ela vai ser máxima. Por quê? Porque eu estou sobre a linha neutra e a gente falou que sobre a linha neutra ela é máxima. Só que eu também posso calcular de outra forma. Eu posso calcular usando essa equação aqui, ó. A tensão máxima que vai ocorrer justamente aqui na linha neutra, ela vai ser a força cortante, tá? Sobre a área da alma, ou seja, eu vou desconsiderar essas áreas das abas superior e inferior e vou considerar que toda a tensão de selhamento é suportada pela alma. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que 90%, lá nos exemplos, 90% da tensão de selhamento é suportada pela alma e apenas 10% pelas abas, tá bom? Apenas 10% pelas abas. Por quê, pessoal? Aí vocês vão falar por quê? Porque nas abas esse valor de T é muito grande, ó. Olha o valor de T dessa aba aqui e olha o valor de T. Olha o valor de T da alma. Então, como o valor de T está aqui no denominador, quanto menor o valor de T, maior a tensão. Ou seja, esse é um dos motivos que faz com que a alma suporte mais tensão do que as abas. Por isso que eu posso reduzir essa expressão aqui a isso, tá bom? Que é muito utilizado na prática de estruturas metálicas, por exemplo. Tá? Apenas 10% são suportados pelas abas. E isso vai resultar que essa tensão aqui, calculada dessa forma, ela é aproximadamente 4% maior do que a tensão calculada por essa equação aqui. Bom, ou seja, ela é muito mais fácil de ser aplicada e me dá um resultado muito preciso também. Beleza? Aí, esse daqui é o perfil de distribuição de tensão para vigas de abas largas, ou vigas I, ela é 0 na extremidade. Aí ela dá um salto aqui, a hora que eu chego na aba, ó, ela vem parabolicamente, ela dá um salto retilíneo, justamente na mudança, né, entre a aba e a alma, que é onde que ocorre a mudança brusca no valor de T, tá bom? Eu vou mostrar isso num exemplo e depois ela varia parabolicamente aqui na alma também, atingindo o valor máximo aqui, ó, sobre a linha neutra, tá bom? Eu vou explicar esse perfil aqui através de um exemplo, o exemplo 5.3, tá bom? Lá eu vou explicar certinho o porquê desse perfil é assim, beleza? Então finalizamos aí a parte teórica, né, um apanhado geral na parte mais importante, e agora nós vamos fazer alguns exercícios relacionados à tensão de selhamento transversal.